Olá, tudo bem? Começa agora mais um Conexão Popular, o programa que trata de temas cotidianos e também de interesse público aqui na TV Câmara Taubaté. O projeto Revendo Taubaté conta a história de locais marcantes para a cultura taubatiana e agora segue para a segunda temporada. Para falar sobre ele, nós convidamos hoje o cientista social André Luiz e também Vanessa Toledo, que é idealizadora do projeto. Sejam muito bem-vindos, obrigada por aceitarem o nosso convite. Eu agradeço. Obrigado, eu que agradeço. Para a gente começar, eu queria saber como surgiu a ideia de fazer, agora já está indo para a segunda temporada, mas como surgiu a primeira temporada? A primeira temporada ela surgiu em 2018, né, 6 anos atrás, junto com meu sócio, Bruno Urzua. A gente tinha uma produtora que estava começando e o nosso foco era documentário. E acho que a gente encontrou uma maneira de divulgar o nosso trabalho e também contar a história da cidade que a gente tanto gosta. E a gente sabia que tinha muita coisa para contar. Então, aí surgiu o Revendo Taubaté, que a gente começou fazendo... Foram 6 documentários na primeira temporada, né? A gente contou um pouquinho da história de Santa Terezinha, do Convento de Santa Clara, Bica do Bugre, Sítio do Pica-Pau Amarelo e outros. E desde aí surgiu, a gente contou com uma equipe de pesquisa também, desde lá. Foi assim que a gente foi dando andamento, né, ao projeto. André, você está agora na segunda temporada, mas eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente a importância de reunir informações, desse levantamento de dados, como ela mesma disse, né, esse levantamento de informações para a construção dessa websérie. Todo documentário, né, ele tem etapas que são realizadas e ele sempre começa com uma pesquisa histórica, documental e às vezes até uma pesquisa local, né, com pessoas que conhecem a cultura, a memória da cidade. E isso é muito importante para dar embasamento para a equipe construir uma narrativa na hora de produzir o documentário, né? Trazendo fatos, versões e aquilo que é mais importante, evidências do que se quer contar como a memória da cidade ou a cultura da cidade, né? Então é uma etapa muito importante do projeto. Agora, além dos dados, fatos históricos, a gente estava conversando aqui um pouquinho sobre a versão das próprias pessoas, né? Porque nem sempre representam ali a realidade, mas são histórias construídas até o imaginário popular. Fala um pouquinho sobre isso. A gente sempre fala, né? É uma versão, isso não condiz com a realidade, não foi assim que aconteceu. Mas, na verdade, essas versões todas, né, que são construídas a partir de fatos concretos, de que as pessoas aumentam ou dão a sua perspectiva, acaba se constituindo como um elemento do patrimônio cultural da cidade, né? Nessa segunda temporada, a gente tem um exemplo muito claro do que acontece na Feira da Breganha, né? Ali você vê muitas histórias que não são... não aconteceram, são versões, né? Mas o fato de ser uma versão ou algo, não tem uma evidência, do ponto de vista científico, ele não é desprezado, ele acaba constituindo também um elemento daquele patrimônio, né? É só entender que a natureza dessas versões, né? E há muitas, né? A gente, no primeiro episódio, quando a equipe trabalhou no sítio do Pica-Pau Amarelo, conversando com pessoas, ali você vê muitas lendas, muitas histórias, e é muito importante essa divulgação, né? Dessa memória, dessas lendas para a cidade, para a própria memória da cidade, né? Vanessa, como que foi a organização e a montagem ali da estrutura mesmo documental? Então, primeiro reúne esses dados e depois, quais são os próximos passos? Isso, o primeiro passo é a gente escolher o local, né? Aí partir para pesquisa, levantamento de dados, de imagens, de arquivo, para a gente ver o que a gente tem para trabalhar.
e também esse contato com os personagens e historiadores, no caso, né? Pessoas que estudam mesmo ali o local. E desde a primeira temporada a gente sempre tentou pegar um historiador, alguém que tivesse embasamento ali, teórico, né, vamos dizer assim, histórico com o local, e uma pessoa que tivesse uma relação afetiva também com aquele ponto, para trazer esses dois pontos de vista, né, esses dois lados. E aí, a partir disso, a gente entra para a etapa de gravação e roteirização, né, de todo o processo, até entregar o documentário e divulgar ele. Quanto tempo leva todo esse processo? Olha, na primeira temporada a gente teve ali alguns projetos que talvez demoraram 6 meses, né, para ser lançado, mas em média esse tempo, assim, até da pesquisa. Essa segunda, né, temporada que a gente está fazendo, ela está com um tempo um pouco mais reduzido por conta do cronograma, né, que a gente tem para seguir. Mas em média aí levaria uns 6 meses, 5 a 6 meses, todo esse processo. Bom, a gente está aqui falando dessa primeira temporada, então eu convido você a assistir junto com a gente agora um vídeo que fala exatamente sobre quais pontos foram abordados na primeira temporada da websérie. Vanessa, quais foram os critérios para definir quais locais seriam abordados na primeira temporada? Na primeira, nós usamos muito quem que a gente tinha conhecimento já, que tinha algum conteúdo e abertura, né, até para conseguir gravar. Então, o nosso critério foi onde a gente teria um pouco mais de facilidade de acesso, por conta de ser, por exemplo, o santuário, a gente teria que pedir autorização, né, para a Cúria. Tem todo esse processo também para fazer as gravações, né, dentro do espaço e falar ali sobre ele. Então, a gente buscou um caminho onde a gente tinha alguém conhecido que tinha ali uma abertura ou que já estava envolvido com o espaço para ter essa facilidade mesmo de conteúdo e de acesso. Então, foi mais ou menos esse o critério que a gente usou. E também pontos que a gente sabia que chamaria a atenção do povo taubatiano, né? Que o sítio, né? Que é algo bem conhecido, o Convento de Santa Clara também, o próprio Santuário Santa Terezinha, que fica ali na parte central, então todo mundo já passou por ali, né? Em algum momento. Então, e acho que a bica também foi um espaço onde existe uma lenda ali, né, em cima da bica. Então, foi esse critério. A gente pegou onde a gente teria mais facilidade e também onde tinha algo mais com a relação mais maior em relação à relação com o povo taubatiano. E, André, qual é a importância para a população ter um registro desses pontos históricos, dessa cultura da cidade? É muito importante, né? Eu acho que projetos como esse são importantes para a criação de um sentimento de pertencimento, de identidade comunitária mesmo, né? A gente anda pela cidade, né? Eu trabalho nas escolas municipais e a gente observa como muitos patrimônios da cidade, né? Muitas referências históricas da cidade às vezes são desconhecidas da população. A gente tem usado bastante essa websérie da primeira temporada num projeto de educação patrimonial que a gente realiza, né? E é sempre muito importante e sempre chama muito atenção, né? Mas eu digo que a importância já começa desde a gravação, né? Esses personagens com essas relações afetivas,
se engajam, né, na participação das gravações, né, e você acaba levantando memórias, as pessoas se dedicam, vão trabalhar para fazer pesquisa, para participar. Isso, né, acaba fomentando essa memória que às vezes é individual, né, e acaba se tornando coletivo, né? Então, essa é a importância desse conhecimento, se torna um conhecimento coletivo para o local, mas também não só para o local, né? Projetos dessa monta são importantes também para a construção da própria memória regional, né? E eu falo com a equipe, com o Bruno, com a Vanessa, a importância dessas iniciativas de valorização da memória, porque todos esses pontos que o projeto tem abordado, eles têm potencial econômico, né? Potencial cultural, potencial turístico, e quanto mais a gente divulga e valoriza essa cultura, mais importante é para projetos de valorização, de uso desses espaços, né, e dessa cultura. Então, a gente poderia estar falando de movimentar a economia da região também? Com certeza, com certeza. Eu acho que é um projeto muito importante, ao lado de outros que a gente vê na cidade. São nichos, né, de fomento do desenvolvimento econômico para a nossa região, que está passando por uma transformação, né? O Vale do Paraíba está deixando cada vez mais de ser um polo industrial, né? Importante, é ainda muito importante, mas a própria situação global, né, da economia, as cidades precisam procurar outras alternativas, né? O turismo, a cultura tem sido uma das principais saídas para as cidades, para o desenvolvimento econômico e social. E o que me chamou também a atenção, Vanessa, é que além das pessoas que são moradores aqui, taubatianos, tem muitas pessoas ali acompanhando e comentando nos vídeos que são taubatianos, mas que já saíram da cidade, ou muitos são visitantes que vieram para Taubaté, tiveram as suas experiências nesses locais e que depois estavam compartilhando, né? Então, você sentiu isso também? Sim, na primeira temporada a gente teve um retorno muito grande, até em comentários no vídeo, nas plataformas onde foram divulgados, de pessoas assim que foram embora, né, daqui há bastante tempo, e aí sentiu a questão da memória, de assistir de novo aquilo ali, de ver, de se sentir mais próximo do local, da cidade, né, das raízes em si, e também da questão de turismo, tanto que uma das coisas que a gente sempre coloca no projeto, né, de qual que é o nosso intuito, né, com o projeto, assim, é tanto a questão histórica, né, a gente ter esse registro histórico da cidade, contar um pouco da história para as pessoas que às vezes passam também no local, assim, passa meio despercebido algum ponto, e também a questão turística, né, que é isso, mostrar para quem é de fora o que tem na cidade, o que pode ser feito, e talvez lá na frente, né, esses pontos que a gente conta hoje, sei lá, viria algum ponto, atrações mesmo turísticas, sabe, onde vem alguém de fora, passe a visitar aquele local, faça parte ali de um circuito turístico da cidade, e que esses documentários eles auxiliem a contar a história, né, a mostrar o que tem ali, facilitando um pouco, até por conta da questão de hoje em dia, a gente sabe da dificuldade que todo mundo tem de parar para ler algo, né? Então, acho que um mini documentário, ele facilita muito você ter o conhecimento de algum local de maneira rápida e tornar isso algo que venha a pessoa ter interesse maior e buscar mais informações. André, você citou também na sua fala que esses vídeos poderiam ser utilizados aí em projetos até para uma criação de identidade, né? Para as pessoas conhecerem a sua cidade. De que forma a gente poderia incluir isso nas escolas, por exemplo, no ensino de crianças, de jovens, de adolescentes? A gente pode concluir que as pessoas conhecem a cidade ou não? Muita gente ainda precisa conhecer os pontos turísticos da própria cidade onde vive. Sim. Então, a gente tem feito essa experiência de inclusão desses vídeos e outros materiais também
em projetos de educação patrimonial, em oficinas, que são programas da Secretaria Municipal de Educação, que já tem esse intuito, mas nada impede de ser utilizado em disciplinas tradicionais, como de língua portuguesa, de história, né? E outras disciplinas que podem muito bem trabalhar esse material. E, assim, as pessoas, né, em geral, realmente não conhecem a cidade. Eu acho que é até uma característica geracional, né? A gente está muito mais interessado pelo acesso, que a gente tenha facilidade de acesso a coisas que estão distantes do outro lado do mundo, né? Ou aquilo que é massificado. E a própria história local, a cultura local fica um pouco deslocado do interesse dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Então, é importante para isso também, para essa divulgação. E é um material que também circula, né, nesses meios que os jovens acessam. Então, eu acho que tem um potencial muito grande de construção dessa identidade, desse pertencimento. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar da segunda temporada da websérie Revendo Taubaté. Não saia daí, a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Conexão Popular, hoje falando sobre a websérie Revendo Taubaté. Nossos convidados são a Vanessa Toledo, que é idealizadora do projeto, e também André Luiz, que é cientista social. Vanessa, quais foram as maiores dificuldades, os desafios aí durante a gravação da primeira temporada? Eu acho que durante a primeira temporada, os desafios eram questão nossa técnica de equipamento, né? Que a gente não tinha muito o que oferecer ali durante as gravações. E também a parte dos locais, né? De acesso, acho que foi para a gravação, esse processo acho que foi mais difícil, assim, mais complicado durante esse período de gravação. Que eram as autorizações, apresentar um projeto novo, que ninguém conhecia a gente, né? Então, tentar esse diálogo com alguns espaços, mas no todo eu acho que a gente teve uma grande abertura de todo mundo, principalmente como a gente tinha uma equipe, né? Um pessoal de pesquisa dando um suporte para a gente ali, totalmente voluntário, e que tinha já uma ligação, né, como eu comentei antes, com os pontos que nós abordamos na primeira temporada, facilitou um pouco, mas ainda assim acho que foi a maior dificuldade durante a primeira temporada. E a questão de investimento mesmo, né, que não tinha nada ali na primeira, foi todo por conta da nossa produtora mesmo. Como é que foi essa questão de recursos? Nós não tínhamos recurso nenhum na primeira temporada. Eu e o Bruno, na época, a gente conversou, falou, vamos fazer por conta. Então, o que a gente precisava gastar, tanto de transporte. Na primeira, a gente gravou um documentário sobre o Cristo, né, de Taubaté. E uma das gravações foi em Campinas, com o filho do construtor do Cristo daqui de Taubaté. Então, vamos para lá? Então, vamos. A gente, vamos com a nossa verba, com o nosso recurso, porque não tinha mesmo. Então, acho que lidar com isso foi mais complicado, mas deu certo, a gente conseguiu fazer e tá aí, né? A Vanessa falou do Cristo Redentor e uma das características que chama a atenção é essa identidade religiosa. Isso é uma característica de Taubaté ou da região? É uma característica da região e de Taubaté, né? Acho que a região tem essa característica religiosa por conta da própria história da ocupação antiga do Vale do Paraíba e particularmente Taubaté também, né? Tem uma presença bem forte e histórica da Igreja Católica e isso reflete muito nas práticas religiosas, nas práticas culturais da cidade, né? Tem essa correlação desses dois elementos.
Vanessa, e a partir dessa sua experiência, você considera que Taubaté é uma cidade que valoriza a sua história? E também quero que o André comente em seguida. Eu acho que a gente valoriza, sim, mas a gente não tem conhecimento do quão histórico é, sabe? Do quanta riqueza que tem aqui em Taubaté. Eu acho que muitas vezes tem essa questão do passar por algum local e passar despercebido, ninguém se interessar em saber mais sobre aquele ponto, sobre o que aconteceu ali, qual o reflexo que aquilo tem, que uma igreja ou que um prédio tem para a história do Brasil em si, né? Mas eu acho que tem também a questão se essa história chega até nós, cria um interesse, né? Então, acho que essa importância das redes sociais, dos grupos que tem, né, no Facebook e contando um pouco da história, porque se chega até a pessoa passa a ter esse interesse e passa a conhecer também e valorizar um pouco mais, né? Porque eu acho que a partir do momento que você não tem conhecimento, você não valoriza também aquilo ali, né? Mas eu acho que ainda falta um pouco de apego, talvez, de interesse, né, na cidade. Por favor, André. Eu concordo com a Vanessa. A gente valoriza, sim, mas sempre pode valorizar mais, né? E isso também, essa valorização, ela varia ao longo do tempo, né? Tem épocas, tem períodos que tem mais valorização, tem períodos que parece que as pessoas esquecem um pouco, mas é uma prática constante, né? E é muito importante projetos como esse e o financiamento de público de iniciativas como essa, porque os interesses vão se modificando ao longo do tempo, né? Então, como a Vanessa falou, se chega até a pessoa, se isso de alguma forma tem uma divulgação e chega às pessoas, a valorização ela aumenta, né? Então, por exemplo, na minha geração, na minha época, a valorização da cidade era feita através da publicação de livros, né? Era bastante restrita. Hoje, né, muito poucas pessoas leem livro. Teve uma fase que eu me lembro de uma valorização que acontecia, que era um fenômeno até nacional, de valorização através de páginas de redes sociais, né? Então, com publicação de fotos antigas, isso teve uma certa importância nessa valorização da memória e da cultura da cidade. E hoje, com esses projetos de divulgação de áudios visuais, de documentários, é um outro momento e atinge um outro público, né? Que bom, porque se fosse depender da minha geração para escrever livro, a gente não ia conseguir divulgar como a equipe do projeto tem feito, né? Então, valoriza, mas isso depende sempre de você estar lá fomentando, de estar divulgando, então criando mecanismos para essa divulgação, né? Então, tem um papel importante também do poder público com relação a essa divulgação e essa valorização da cultura da cidade, do município, da região, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre a segunda temporada? O que vem aí? Quais são esses outros locais que serão abordados? A gente está agora no processo de produção, né, da segunda. E nessa segunda são mais 6 pontos que vamos abordar. Quiririm, CTI, o prédio da CTI, todo o complexo ali, Imaculada, Mercado Municipal, Breganha e estou esquecendo algum? Estou esquecendo Pilar. Capela do Pilar, isso. E a gente está no processo de produção já, e essa segunda temporada a gente conseguiu, né, através da Lei de Incentivo Paulo Gustavo, recurso para estar produzindo, né, e colocando novamente para rodar, né, esse projeto, todas essas histórias e voltar a contar, né, um pouquinho da história de Taubaté.
E é bacana dizer que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, porque aí vem de encontro com o que o professor André acabou de citar, né? Esse auxílio do poder público Sim. na construção do Sim, documentário. tem sido muito importante para toda a área cultural, audiovisual, esse recurso, né? Porque tem muito projeto parado, muitas ideias que ficam paradas, né? Por conta de falta de recurso mesmo, assim. Acho que não é todo mundo que tem como produzir. E produzir um material que dure, né? Um material bonito, bem produzido mesmo, com uma equipe completa que consiga fazer, né? Desde a pesquisa até a finalização do projeto, de maneira que dê certo tudo, né? E que a gente consiga, em pouco tempo, né? Em um prazo menor, mas com qualidade. Então, é muito importante. Acho que todos os fazedores de cultura, né, de Taubaté de todas as cidades que foram contempladas, agradecem, né, esse incentivo. E, André, agora você está participando, né, desse levantamento de dados da segunda temporada. Como é que está sendo? Como é que surgiu também essa parceria? Sim. A parceria surgiu, como a Vanessa falou, lá na primeira temporada com a professora Raquel Duarte Abdala, professora de História da Universidade de Taubaté, que foi convidada novamente para essa segunda temporada. E a Raquel construiu uma equipe, né, de pesquisa histórica e me convidou, qual eu agradeço muito pela oportunidade. E também a gente chamou alguns alunos para auxiliar nessa pesquisa. E foi um período, a gente já encerrou esse período da pesquisa histórica, bastante interessante, do ponto de vista mesmo de achados, de documentos, de imagens, né, e de histórias que às vezes estão ali com as pessoas, e essa vai ser uma oportunidade para a gente ampliar e divulgar essas histórias. Então, foi um elemento, um momento assim muito gratificante de conhecer um pouco mais sobre a história da cidade. Nesse levantamento de dados, teve mais surpresas ou mais confirmação de fatos que já eram esperados? Acho que teve as duas coisas, né? Acho que teve as duas coisas. É lógico que quando a gente faz uma pesquisa como essa, é uma pesquisa exploratória. A gente busca coisas novas, né? Mas a gente confirma também coisas que já existem através, às vezes, de outros documentos, novos achados. E teve coisas bastante interessantes. Eu posso citar aqui sobre o uso da Capela do Pilar, no período que ali funcionava o Museu de Arte Sacra. Então, a gente conheceu toda a dinâmica, como é que era a relação do público com aquele museu, né? Uma coisa que para a gente foi uma novidade. Com relação à CTI, documentos, livros que às vezes estavam perdidos, foram encontrados no lixo, e tem uma referência histórica. Não vou dar spoiler aqui, a gente vai ver no episódio sobre a CTI, mas que foram bastante gratificantes. Então, por mais que a gente confirme aquilo que já está dado ali pela documentação histórica, a grande satisfação e gratificação é quando a gente encontra coisas novas, né? E sempre tem coisas novas. E, Vanessa, agora vocês têm um prazo para concluir isso, né? Até pela Lei Paulo Gustavo, existe ali um cronograma. Quando que vai ser o lançamento? Isso, a gente tem, né, pela lei, a gente tem 12 meses, né, para concluir o projeto. E o lançamento está previsto para o dia 16 de agosto, num evento de patrimônios organizado pela Unital, em parceria com o André, com a Raquel. Então, a previsão que o primeiro episódio sobre a CTI, a gente faça o lançamento lá. E aí os demais a gente ainda está vendo, né, como que vai ser o cronograma de lançamento, mas provavelmente semanal, após o dia 16. Uhum. Mas é legal a gente falar também da questão da linguagem, até voltando um pouquinho. Desde a primeira temporada, a gente tenta trazer uma linguagem para o documentário
mais jovem para abordar e a gente tentar trazer esse público mais jovem também pro documentário, que conta com a apresentação da primeira temporada dos alunos da Unital, com o Vitor e a Carol, eles participaram, deixando um pouco mais dinâmico, né, o documentário. E nessa segunda temporada também a gente conta com a Maria Eduarda, que é historiadora também, e traz essa linguagem um pouco mais jovem durante o documentário, abordando alguns temas e curiosidades, até para a gente conseguir tentar um público maior e como ele vai ser apresentado nas escolas lá na frente, como contrapartida também em referente da Lei Paulo Gustavo. Então, a gente tentar prender esse público mais jovem. Tá ótimo. Bom, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso programa. Quero agradecer mais uma vez pela presença. Desejo sucesso. E as pessoas que quiserem assistir, de que forma elas podem encontrar o material? Tanto nas redes sociais, Revendo Taubaté, em todas. Facebook, Instagram e também no YouTube, Rever Produções. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, André. Eu que agradeço. Esse foi o programa Conexão Popular. Eu agradeço a sua audiência e também a sua companhia. A gente se encontra ao longo da programação. Até mais!